Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Beleza. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Suelen, pelo convite. Posso compartilhar aqui? Tem que pedir permissão, eu acho, né? Como que. Eu coloquei você como Ah, tá. Acho que já foi, então. co-anfitrião. Isso, funciona. Tá indo aí? Sim, estamos vendo. Bom, primeiro agradecer mais uma vez aí o convite do Suelen, do Vinícius, também pelo fato de estar compartilhando isso aqui com uma amiga, a Luísa. Peço licença aos mais novos, aos mais velhos, aos mais novos. E que a nossa conversa possa ser frutífera, possa ser proveitosa. Bom, eu sou o Luiz Gustavo, eu sou, como o Vinícius falou, sou doutorando em antropologia na Universidade de Coimbra, aqui em Portugal, está bem quente, 41 graus agora. É, eu sou mestre em História pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e a minha pesquisa, durante o mestrado, eu defendi a dissertação chamada Liberte Nosso Sagrado, as disputas de uma reparação histórica. A minha pesquisa tentou dar ênfase nesse processo de transferência da coleção Nosso Sagrado entre 2017 e 2020, através de uma série de etnografia de reuniões, audiências públicas, entrevistas com diferentes sujeitos desse processo, visitas aos terreiros das religiões de matriz africana que faziam parte daquele processo ali naquela altura, e também aos museus que estavam interessados, né, enfim, que estavam naquele debate ali, como o Museu da Polícia Civil, obviamente, o Museu da República, o Museu do Engai, em Niterói, enfim. E também uma tentativa também de capturar a efervescência do debate sobre a coleção na esfera pública, que já vinha já de um longo tempo. Afinal, a coleção ela começa a ser estudada ainda nos anos 70, com um trabalho assim, histórico, né, seminal da Ivone Magui, depois vem outros trabalhos, até chegar a uma nova geração de pesquisadores que começa a se debruçar sobre a coleção. Então tinha um debate ali quente, né, na esfera pública, que envolvia parlamentares, envolvia diferentes gerações das comunidades de terreiro, né, envolvia a própria delegacia da Polícia Civil, a sede da Polícia Civil, no caso, no centro do Rio de Janeiro, diferentes parlamentares de esquerda e também de centro, centro-esquerda, da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E acho que, assim, já adiantando um pouco, mas a gente vai conversar sobre isso aqui, assim, acho que o título da apresentação, né, a coleção Nosso Sagrado em Três Dimensões, busca trazer justamente assim diferentes momentos da coleção ao longo da sua história e como que ela foi classificada ao longo da sua história em três momentos distintos, né, passando primeiro pelas apreensões, pela classificação da Polícia Civil que torna que visualiza essas peças, essa coleção enquanto provas de um crime, como o Vinícius bem lembrou, a partir do Código Penal de 1890. Posteriormente, a classificação de patrimônio etnográfico, né, com tombamento pelos fãs, e mais tarde o reconhecimento da luta das comunidades de terreiro do estado do Rio de Janeiro, que olham para essa coleção e conseguem imprimir uma leitura, uma nova leitura sobre essa coleção com a dimensão sagrada, né? Bom, então, assim, brevemente quero fazer uma apresentação rápida aqui da coleção. Enfim, é uma coleção composta por peças dos cultos de matriz africana, práticas espirituais de cura e também de objetos pessoais das lideranças afro-religiosas que foram presas, né, que foram apreendidas naquele momento no estado do Rio de Janeiro. É formada através de apreensões da Polícia Civil por invasões aos terreiros e também às residências dos afro-religiosos. É o primeiro patrimônio etnográfico do Brasil, foi tombada pelos IFAM atual IFAM em 1938. E um detalhe que eu não consigo deixar de falar assim, é que na altura do tombamento, em 1938, a coleção tinha 126 objetos. E hoje é uma coleção que tem 519 objetos, mais de 500 peças. Ou seja, então depois do tombamento, em 1938, a coleção continuou sendo alimentada, a Polícia Civil continuou invadindo terreiros, continuou alimentando essa coleção, continuou formando essa coleção. Até hoje a gente chega, e também recebeu doações, o que é importante frisar, até a gente chegar hoje nesse número de 519 peças.
Hoje a coleção atualmente se encontra na Reserva Técnica do Museu da República, no Rio de Janeiro, no bairro do Catete. Eu separei algumas fotos aqui, tiradas pelo fotógrafo do IFAM, Oscar Liberal. Aqui é uma parte de um assentamento, é uma cabeça de um assentamento de Exu. E é interessante, eu gosto de abrir com essa peça, porque essa peça, bom, primeiro que ela era, pela Polícia Civil, ela era classificada como sendo de um caboclo, caboclo Lalu. E depois do processo de reparação, de restituição, perdão, de formação da campanha, que a campanha começa a ter contato com os objetos, e também depois do Comitê de Terreiro, já no Museu da República, finalmente a equipe do Museu da República, junto com o Comitê de Gestão Compartilhada, conseguiu chegar não só a informação de que não era de um caboclo, mas de um Exu, como também as informações sobre o escultor dessa peça, que, se eu não me engano, o escultor se chamava Arthur Cunha. Então, assim, essa peça, eu gosto de abrir com ela algumas apresentações sobre a coleção, porque essa peça é muito significativa desse processo, justamente, de reparação histórica envolvendo as comunidades de matriz africana, né, do Rio de Janeiro, em diálogo com a equipe de museólogos do Museu da República. Aqui é um ABB de Oxum, também é um ABB muito significativo para a coleção. Assim, ele foi um dos primeiros a ser abertos quando a coleção foi transferida para o Museu da República. Aqui é um dos vários atabaques. Esse atabaque vai aparecer de novo. Mais para frente eu vou falar de novo dele. Aqui é uma chamada para consultas de um barracão de Umbanda, né, para consultas com caboclo. Esse também, esse Esse é um dos objetos que também foi um dos primeiros a ser aberto também, e estava bem danificado quando chegou da Polícia Civil para o Museu da República. Bom, as apreensões, né? Esse primeiro status da coleção já com a Polícia Civil. Bom, as apreensões da Polícia Civil, as invasões aos terreiros da Polícia Civil, na verdade, elas começam com a Polícia da Corte, é uma continuidade da perseguição da Polícia da Corte, da Polícia da Corte ao longo do período imperial, as chamadas Casas da Fortuna, né? E com a proclamação da República, a polícia da Corte enfrentou diferentes reformas policiais, diferentes transformações, que transforma-se, então, a polícia da Corte em Polícia Civil do Distrito Federal. E com a instauração do Código Penal de 1890, e aí eu quero destacar aqui os artigos 156, 157 e 158, que eram os artigos que justamente criminalizavam as práticas de matriz africana, as práticas de cura, enfim. Sobretudo o artigo 158 é muito interessante se atentar a ele, porque é o artigo que fala dos objetos, é o artigo que proíbe o uso de talismãs e demais objetos para a prática de cura. Enfim, com essas transformações e com o Código Penal após a proclamação da República, a Polícia Civil, então, investe, sobretudo a primeira delegacia, a segunda delegacia, a terceira delegacia auxiliar da Polícia Civil, investem esforços em grandes operações aos terreiros do Rio de Janeiro. Essas operações elas não se davam apenas no centro e nem nos bairros mais famosos ali do Rio de Janeiro, elas também iam para regiões mais do subúrbio e também da Baixada Fluminense, da Zona Oeste, enfim, e também de Niterói, né, do outro lado da Baía de Guanabara, enfim. Então eram grandes operações contra os terreiros, contra as tradições de matriz africana. E um símbolo disso que eu trago aqui é justamente esse recorte, e que eu quero ressaltar aqui. Esse recorte já é dos anos 40, já é um recorte pós-tombamento, já é um recorte de uma outra época das invasões aos terreiros. Bom, primeiro, chamar a atenção para esse título, né, super agressivo, super violento, Blitzkrieg também contra Macumba, que remete justamente à tática nazista na Segunda Guerra Mundial, utilizada ali entre o início até o meio da Segunda Guerra Mundial. Né, super violento esse título, assim, que denota justamente as táticas da Polícia Civil, as grandes operações da Polícia Civil naquela altura. E o subtítulo ali, né? Presos 78 cambonos, pais de santo, donos de terreiro e crentes
varejados pelas polícias, 62 terreiros. Então, assim, é um número super alarmante, assim, são números super alarmantes, né, que denotam justamente essas grandes operações da Polícia Civil naquela altura. E eu falei do atabaque, bom, essa foto aqui, acho que, não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas essa foto aqui também é uma foto super violenta, porque esse atabaque aqui é o atabaque que a gente viu lá na foto anterior. Aqui na frente tem justamente um dos vários pais de santo que foram presos pela Polícia Civil, e aqui atrás está um altar montado justamente pela Polícia Civil, né? Assim como a gente vê fotos de apreensões de drogas, de armas, enfim, só que de uma forma super violenta. A gente está falando aqui de objetos sagrados, de objetos religiosos nos anos 40. A primeira vez que eu vi essa foto, eu dei uma aproximada no rosto do Pai de Santo, e ele está super consternado, assim, ele tá com os olhos muito arregalados, né, e os objetos estão montados tal qual um congá, assim, tal qual um altar mesmo. Assim. Então, ou seja, isso nos faz crer que realmente foi montado ali para chamar a atenção, para a Polícia Civil chamar a atenção e também para gerar esse sensacionalismo, né, do jornal, sobretudo com essa expressão super violenta de blitzkrieg, enfim. E a informação que eu também não podia deixar passar é que esses objetos, quando coletados pela Polícia Civil, eles, em um primeiro momento, eles eram usados para estudo da academia de polícia, ou seja, os novos soldados que chegavam na Polícia Civil, naquela altura do início das apreensões ali, na virada do século XX, do século XIX para o século XX, os objetos eram utilizados pelos soldados para que novas apreensões fossem feitas, novas invasões aos terreiros fossem feitas. Então eles tinham que estudar o que eram aqueles objetos, como aprender, enfim, como invadir os terreiros e o que aprender daqueles terreiros. Bom, depois de algumas novas reformas policiais, a Polícia Civil funda, então, o seu museu, que no primeiro momento se chamava Museu do Crime, que funciona primeiro ainda numa espécie assim, atua em colaboração com a Academia de Polícia, na qual vai guardar e coletar os objetos que eram apreendidos pela Polícia Civil. Então, esse nome, Museu do Crime, ele já denota também esse intuito da Polícia Civil de coletar e guardar objetos relacionados aos crimes do Código Penal. Nos anos 30, mais tarde, esse museu passa por uma série de transformações, a Polícia Civil como um todo passa por uma grande reforma policial, e esse museu, então, ele ganha novas responsabilidades, então ele passa a organizar exposições, passa a ter equipes para tratar aqueles objetos, e a principal mudança é o nome, né? O seu nome passa a ser Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Bom, esse Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele funcionava na Rua da Relação, no centro do Rio de Janeiro, nesse prédio histórico, e a narrativa dele, bom, o principal valor desse museu era justamente privilegiar a memória policial através das conquistas daqueles objetos ali. Então tinha uma ideia de ressaltar, né, de reverenciar, de exaltar a grande corporação policial do Brasil, que naquela altura era a Polícia Civil. Bom, essa coleção ficou exposta, a coleção Nosso Sagrado ficou exposta já após essa reformulação do Museu da Polícia Civil entre os anos 40 até os anos de 1980, e aqui eu trago uma foto do fotógrafo Luiz Alfonso, que acompanhou a Ivone Magui. É uma das primeiras exposições da coleção Nosso Sagrado, que estava ao lado de bandeiras nazistas, objetos de presos políticos, enfim, objetos de crimes relacionados ao Código Penal de 1890, enfim. Até que, em 1989, há um incêndio no prédio histórico, aquele que eu mostrei há pouco, no qual 39 objetos, cerca de 40 objetos foram perdidos nesse incêndio. Na década seguinte, nos anos de 1990, a Polícia Civil começa a enfrentar uma crise moral e institucional muito forte, que vem se agravando ao longo dos tempos. E o museu, depois desse incêndio, o museu passou a funcionar em um prédio anexo, um prédio
super improvisado, um prédio anexo ao prédio histórico, lá na sede da Polícia Civil no centro do Rio de Janeiro, num espaço muito reduzido. E quando a coleção sai da exposição, ela começa a transitar entre uma reserva técnica improvisada, não tinha reserva técnica, e também algumas exposições esporádicas. Então, a coleção começou um trânsito de, ora estava nos armários com super, assim, um acondicionamento muito ruim, assim, como eu falei, era uma reserva técnica improvisada, e ora estava em exposição, mas sem uma narrativa que privilegiasse o sagrado, que privilegiasse as comunidades de terreiro, que privilegiasse aquelas tradições de matriz africana no estado do Rio de Janeiro. E aqui é uma foto dos armários. Essa foto, quando circulou a primeira vez, ela chocou a comunidade terreira. Essa foto é uma das fotos que faz com que os terreiros voltem, perdão, a se mobilizar em torno da coleção. E aqui é a última vez que a coleção foi exposta nesse prédio anexo do Museu da Polícia Civil. Sem legendas, sem texto, assim, eram os objetos ali ao lado de armas, de uniformes, da porta do carro do Juscelino Kubitschek, do acidente do Juscelino Kubitschek, enfim, muitas armas, capacetes, enfim, objetos da história da corporação policial, né? Bom, e aí aqui a gente já entra já no ponto de inflexão, no tom, assim, no ponto de inflexão que faz com que a coleção, então, tome uma nova dimensão, seja reconhecida de uma outra forma, passe a ser reconhecida de uma outra forma, né? Uma nova dimensão que sobrepõe a dimensão anterior perpetrada pela Polícia Civil de provas de crime, que é justamente o tombamento da coleção. Bom, esse tombamento ele foi solicitado pela própria Polícia Civil entre o final de 1937 e o início de 1938. As primeiras comunicações entre a Polícia Civil e o SFAM se dão no final de 1937. E aí eu quero ressaltar aqui que o SFAM tinha acabado de ser criado. O SFAM foi criado em janeiro de 1937, ou seja, poucos meses da criação do principal órgão de patrimônio do Brasil. Era um órgão que ainda estava em formação, que ainda, assim, que o órgão ainda estava tendo que lidar com as discussões dos intelectuais em torno do que viria a ser o patrimônio cultural, os primeiros tombamentos, né, e a coleção, então, depois dessa comunicação da Polícia Civil com os fãs, a coleção foi o primeiro item a ser escrito no livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico do SFAM, o primeiro patrimônio etnográfico do Brasil, sendo escrito em 5 de maio de 1938. E aí, aqui eu também quero chamar a atenção para o nome da coleção. É aqui que surge o nome da coleção enquanto Museu de Magia Negra Acervo. Bom, esse tombamento, bom, não é como os tombamentos de hoje, né? Os tombamentos de hoje têm um dossiê, tem uma grande discussão entre conselho consultivo, entre comunidades, né? Tem pesquisa, enfim, tem todo um protocolo, né? Uma série de protocolos, na verdade, que a gente conhece, que são públicos, né? Alguns são públicos, e que fazem com que os tombamentos de hoje sejam muito mais concretos, digamos assim, né? E esse tombamento não, esse tombamento é um tombamento que se dá de uma forma muito rudimentar, é um tombamento que não tem dossiê. O que a gente tem, se eu não me engano, o que a gente tem até hoje são as comunicações entre Rodrigo Melo Franco de Andrade, né, então diretor do SFAM, e os diretores da Polícia Civil naquela altura, no qual os diretores da Polícia Civil solicitam ao Rodrigo Melo Franco de Andrade e aos fãs o tombamento daquela coleção, chamando a coleção de Coleção dos Cultos Afro-Brasileiros, que foi um nome que a Polícia Civil durante muito tempo continuou usando, até que quando vem o tombamento, surge esse nome, Museu de Magia Negra Acervo. Eu não sei se hoje, o IFAM depois, né, anos mais tarde, acho que em 2023, retificou o tombamento, hoje já tem mais pesquisa, já tem muito mais avanços, né? Assim, não dá para comparar. Eu não sei se o IFAM hoje sabe quando que surge esse nome, mas na altura da minha pesquisa, assim, na altura da minha dissertação de mestrado, ao ler esses documentos, o nome surge pela primeira vez justamente pelos fãs, né, quando os fãs decidem, então, aceitar o pedido da Polícia Civil
e aí tomba já com esse nome de Museu de Magia Negra. Mas eu não sei se hoje o IFAM já tem já alguma atualização, se esse nome já era um pedido da própria Polícia Civil, ou se esse nome surge em conjunto ali nas comunicações, enfim. E aí, assim, essa coleção enfrenta uma série de mistérios, uma série de fatos que são muito curiosos, assim, para quem estuda patrimônio, sobretudo patrimônio de matriz africana. Bom, o primeiro deles é que essa coleção ela some das listas de bens tombados durante muito tempo, assim. Durante muito tempo, a coleção Nosso Sagrado não estava na lista de bens tombados do IFAM. Não existia, assim, não existia arquivo sobre isso. É, e aí, como eu falei, é um processo de tombamento sem dossiê, envolvido por mistérios, a gente não sabe muito bem como que se deu isso, não tinha reunião de conselho consultivo naquela altura. E a outra, que eu também não posso deixar de mencionar, é que é a grande irregularidade das vistorias do IFAM à coleção e à Polícia Civil. O IFAM faz várias vistorias ao prédio da Polícia Civil, inclusive faz vistorias pós incêndio e atesta a capacidade da Polícia Civil de continuar salvaguardando, de continuar guardando aquele acervo. Então, assim, havia uma regularidade que a gente não sabe, assim, por que se dá essa irregularidade, por que se dá esse modus operandi de atestar a capacidade da Polícia Civil quando a Polícia Civil está enfrentando crise moral, crise institucional, crise financeira, incêndio, né, abala a sua estrutura, enfim. E também depois a reserva técnica improvisada, né? Enfim, e o IFAM continua vistoriando e continua testando a capacidade da Polícia Civil de guardar o acervo, enfim, tudo muito nebuloso, tudo muito misterioso. E aqui eu também não posso deixar de ressaltar que é necessário a gente também pensar o que é o etnográfico, o que significava ter sido classificado enquanto patrimônio etnográfico nos anos de 1930. Né? A gente está falando, como eu falei, a gente está falando de um órgão que tinha acabado de ser criado um ano antes, né, em 37. Um ano depois a coleção é tombada enquanto patrimônio etnográfico, mas a gente tem todo um debate na Constituição do ISFAM ali entre o anteprojeto Mário de Andrade, depois uma espécie de derrota desse anteprojeto Mário de Andrade, que outros intelectuais ali no entorno do governo de Getúlio Vargas, enfim, sobressaem mais as ideias desses intelectuais, desses antropólogos, enfim. Então, eu acho que é interessante também a gente imaginar o que é o etnográfico naquela altura, o que é o etnográfico, na verdade, até hoje, né? Assim, acho que é um debate válido de se fazer até hoje. E que é uma outra marca, é uma outra dimensão que se sobrepõe àquela de provas de crime nessa altura, né? Bom, antes de eu partir para a dimensão sagrada, eu quero só lembrar que a mobilização em torno da coleção Nosso Sagrado ela não começa com a campanha Liberte o Nosso Sagrado em 2017. Né? Entre os anos 70 e os anos 80, diferentes terreiros, diferentes comunidades se organizaram para ir até a Polícia Civil, né, para pedir, para solicitar à Polícia Civil a soltura, a libertação daquelas peças, né, e a principal liderança da campanha Liberte Nosso Sagrado, que é a Mãe Minazinha de Oxum, ela conta que quando ela era criança, ela lembra da sua avó, Iadavina, uma importante Ialorixá do estado do Rio de Janeiro, contar e conversar com os seus pares, né, com outras lideranças, e dizer que as nossas coisas estão na polícia. O nosso sagrado precisa ser solto. Né? Sempre essas duas expressões, as nossas coisas, o nosso sagrado. E ela ficava sempre muito curiosa para saber o que era aquilo, até que anos depois, bom, a casa da Mãe Minazinha de Oxum é uma casa que tem uma tradição política, uma casa que tem uma tradição comunitária muito forte, e até que anos depois ela conheceu a coleção, ela veio a conhecer o que era a coleção, o que tinha sido a formação dessa coleção, e ela então começa a se juntar com outros pais e mães de santo ali nos anos 80 e faz uma série de visitas à Polícia Civil e todas elas sem retorno, sem resposta, enfim. Então a coleção ela ora o debate público ora estava um pouco mais quente, ora um pouco mais frio. Depois a Mãe Minazinha de Oxum conta que conversou com o presidente Lula nos seus primeiros mandatos, depois conversou com a presidenta Dilma também, pediu para que a coleção fosse solta,
e nada nunca foi feito, até que em 2017, por uma iniciativa do gabinete parlamentar do deputado estadual Flávio Serafini, do Partido Socialismo e Liberdade, junto com a Maminazinha, junto com outras lideranças, então formam a campanha Liberte Nosso Sagrado. Bom, como eu falei, é uma campanha formada através dessa iniciativa, com uma articulação grande de diferentes lideranças terreiros, de diferentes gerações, que pediam justamente a devolução da coleção, né, setores também do movimento negro, pesquisadores, parlamentares, muitos militantes dos direitos humanos, militantes antirracistas. É, Foi feito um abaixo-assinado com mais de 1.000 assinaturas, né, de diferentes terreiros. Então, essa é uma característica aqui que torna a campanha com um caráter mais institucional, né, porque vai juntar diferentes esferas do debate público, de diferentes debates públicos, na verdade, né, em prol da coleção Nosso Sagrado. E a memória da Mãe Minazinha de Oxum, como eu falei, na qual ela fala: as nossas coisas estão com a polícia, o nosso sagrado tem que sair de lá, né, em que ela ouvia a sua avó, a Iá Davina. E os principais objetivos da campanha, que eram a transferência da coleção, na altura chamada de Museu de Magia Negra, para um museu que pudesse respeitar aqueles objetos, né, e, obviamente, a mudança do seu nome para um nome que privilegiasse o sagrado, que privilegiasse os terreiros e as comunidades de matriz africana do estado do Rio de Janeiro. Bom, então, algumas características da campanha, né? A campanha havia uma diversidade entre seus membros religiosos, de diferentes religiões, diferentes doutrinas, diferentes raízes. Havia membros de diferentes tradições da Umbanda, de diferentes nações de Candomblé. Todos os pais e mães de santo eram pais e mães de santo que tinham trajetórias de lideranças, de serem lideranças não só para as suas comunidades do seu terreiro, como também do seu entorno. Como eu falei, havia um caráter institucional da campanha de diálogo com o Ministério Público Federal, com o próprio IPHAN, com a Polícia Civil, com a Ordem dos Advogados, com a Alerj, com a Superintendência Municipal de Museus, enfim. E o formato de uma campanha, ou seja, uma série de ações foram organizadas com o intuito de publicizar o debate sobre a retirada das peças, né? Manifestações na frente da Polícia Civil, barracas em feiras culturais, distribuição de panfletos, vendas de camisas escrito Liberte Nosso Sagrado. Vários membros da campanha iam em rodas de samba, iam em rodas de capoeira, conscientizar as pessoas sobre a coleção, sobre a situação da coleção, enfim. E uma outra característica muito importante, que era a reuniões em diversos terreiros, em todos esses terreiros que eu estou falando aqui, de diferentes nações, de diferentes doutrinas, né, visando unificar o grupo em prol das pautas, né, que eu acho que isso era uma característica fundamental da campanha, né, que era aliar, unificar diferentes doutrinas em prol da coleção. Foram realizadas audiências públicas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fotos com apoiadores, mais de 300 fotos com apoiadores segurando cartaz, um abaixo-assinado com mais de 1.000 assinaturas, um documentário realizado pela Quiprocol Filmes, a página em redes sociais, né, que a página da campanha Liberte Nosso Sagrado no Facebook também denunciava ataques aos terreiros, também denunciava violações de direitos humanos, né, enfim, ataques racistas, enfim. Aqui é o cartaz da estreia do filme, chamado Nosso Sagrado, feita pela Quiprocó Filmes. E aqui, assim, a campanha, ela começa, a partir desses debates, dessas reuniões, ela começa a estipular três, três eixos de reflexão sobre a coleção que vão justamente basear a noção, o que era a noção sagrada, o que era essa dimensão sagrada que a coleção faz ler acerca da coleção Nosso Sagrado. Bom, o primeiro é o reconhecimento da importância das comunidades de matriz africana para a cultura nacional por meio da valorização da coleção, ou seja, aquelas peças ali, para a campanha Liberte Nosso Sagrado, eram documentos históricos das comunidades de matriz africana, né? Eu lembro de ouvir algumas pessoas em audiências públicas
falando que nós não temos muito o que fazer porque essas peças não são nossas, não dizem respeito ao meu terreiro, ao terreiro de alguns colegas aqui. Enquanto outros membros da campanha, enquanto outros atores sujeitos ali do campo dos terreiros de matriz africana diziam, não, essas peças são nossas, essas peças dizem respeito ao povo de Axé, essas peças dizem respeito às nossas tradições, essas peças são documentos históricos das tradições de matriz africana do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil. Né? Então também tem uma questão aí de se reconhecer enquanto sujeitos históricos a partir da valorização da coleção, né, que dialoga muito com a categoria de cidadania patrimonial, né, do professor Manuel Lima Filho. Né. Outra reflexão que a campanha fez era se as peças possuíam axé, se as peças estavam vivas. E se estivessem vivas, haveria algum cuidado sagrado, né, algum ritual a ser feito com essas peças. E esse debate, acho que ele foi o debate mais efervescente assim, internamente na campanha. Né? Muitos diziam que não, essas peças estão mortas, então essas peças podem ser despachadas. Né? Para quem é de axé aqui, a gente sabe que é despachar a peça. Não, essas peças estão mortas, mas não precisa despachar, essas peças podem ser expostas em vitrines. Enquanto outros diziam, não, essas peças estão vivas. Essas peças estão vivas, a gente precisa fazer alguma coisa. Não, essas peças estão vivas, mas está tudo bem elas continuarem a ser musealizadas. Então havia todo um debate ali na campanha que eu não vi consenso, eu não sei se o grupo de gestão compartilhada hoje tem algum consenso, mas naquela altura também não tinha consenso. As peças possuíam axé ou não possuíam axé. Né? O que acabou prevalecendo era o fato de que, bom, são peças, e em sua maioria, que são tombadas, então a gente não pode dar ossé em algumas delas, né? A gente não pode limpar, a gente não pode fazer muita coisa, são tombadas pelo IFAM, então vão continuar a cargo do museu e nós vamos contribuir, né, em relação à narrativa que vai estar exposta no Museu da República. Né? E, por fim, a questão da propriedade dos objetos. Né? Se os objetos continuariam ainda em propriedade da Polícia Civil, mas por um termo de comodato iam estar no Museu da República, né, ou em outro museu, ou se essas peças então poderiam ser devolvidas aos seus terreiros de origem, ou se essas peças iam continuar sendo musealizadas, mas seriam transferidas para o Museu da República. E aqui é justamente nesse momento, quando começa a se debater a questão da propriedade, que a ideia de uma gestão compartilhada, né, que foi levantada pelo professor Mário Chagas, na altura era diretor do Museu da República, é aqui que a ideia de gestão compartilhada vai ser fundamental, que foi levantada pelo Mário Chagas, e que vai justamente basear essa dimensão sagrada da coleção. Por quê? Porque é a partir da gestão compartilhada que a campanha Liberte Nosso Sagrado se transforma em um comitê de terreiros, né, um comitê de gestão compartilhada, que é justamente quando esses terreiros vão dizer, olha, o atabaque ele não pode estar deitado, como a gente viu em algumas fotos, como ele já esteve no Museu da Polícia. Não, o atabaque tem que estar de pé. Não, essa peça aqui não pode estar no chão, essa peça tem que estar em cima da cabeça, essa peça não pode ser vista, enfim. Então, é ali que essa gestão compartilhada começa sendo construída, justamente sob os cuidados também dessas lideranças que já anteriormente estavam na campanha, que depois vieram formar o Comitê de Terreiros. Bom, em 2020, o Ministério Público Federal acorda com a Polícia Civil e com o IFAM a transferência para o Museu da República, após 3 anos de mobilização. O acordo com o Museu da República se dá no sentido de uma guarda compartilhada, como eu falei, uma gestão de compartilhada, no qual a criação do Comitê de Terreiros, né, era responsável por gerir as peças junto ao museu. Então, aqui, justamente como eu falei, há o reconhecimento do caráter sagrado da coleção, então é um outro momento da coleção, uma outra dimensão da coleção. Né? Era um termo de comodato até a assinatura da doação definitiva, hoje já foi doado definitivamente para o Museu da República. E depois, mais tarde, o deputado estadual Flávio Serafini instituiu na Alerj o Dia Estadual da Libertação do Acervo Não Sagrado, todo dia 21 de setembro. E já quando essa coleção foi transferida, houve um termo de cooperação entre o Museu da República, a Quiprocó Filmes e o Instituto Ibirapitanga, né, um instituto
um instituto que assim coopera com alguns projetos, né, investe em alguns projetos de segurança alimentar, de patrimônio, enfim. É, então esse termo de cooperação, ele teve como mote a pesquisa. Assim, foram contratados 5 pesquisadores, museólogos, antropólogos, historiadores, para cuidar da coleção junto ao Museu da República, né, durante um tempo. Esse termo já chegou ao fim, esse período já chegou ao fim, mas houveram muitos avanços, sobretudo no estudo dos documentos policiais para saber de qual terreiro era cada objeto, né, quem foram os pais e mães de santo que foram presos, né, que tiveram seus objetos apreendidos, né. Então tem uma dimensão da reparação histórica aí que leva justamente a gente a pensar a história de vida dessas pessoas, quem eram os pais e mães de santo, aonde estavam esses terreiros no Rio de Janeiro, aonde estavam localizados, né. Aqui é uma foto do dia que a coleção chegou ao Museu da República. Todo mundo de máscara, né? Ainda era a pandemia do Covid. Essa no centro é a Mãe Minazinha de Oxum. De amarelo aqui é a Mãe Flávia Pinto. Ao lado é o Tata Luazemi, infelizmente faleceu há uns anos atrás. Pai Mauro de verde. Mãe Palmira ali atrás também, infelizmente faleceu. Mãe Nilce. São todos os terreiros, são todas as lideranças de terreiro que hoje, até hoje, fazem parte do Comitê de Terreiros e faziam parte da campanha Liberte Nosso Sagrado. Bom, aí como eu falei, esse termo de cooperação contratou pesquisadores para trabalhar com a coleção, junto à equipe do Museu da República. Esse Comitê de Terreiros fazia diversas reuniões com o Museu da República para pensar os próximos passos do tratamento da coleção. A reserva técnica virou uma reserva técnica visitável, né? A reserva técnica do Museu da República virou uma reserva aberta para pesquisadores, para religiosos, políticos também, né? Enfim. E mais tarde, em 2023, a retificação do tombamento, opa, comi um N ali, do tombamento e a mudança do nome oficial da coleção no IFAM de Museu de Magia Negra para finalmente Acervo Nosso Sagrado. Mais tarde, um acordo de cooperação técnica entre o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do Brasil, a Defensoria Pública da União e o Museu da República, com o objetivo de pesquisar os inquéritos policiais de apreensão em terreiros entre 1890 e 1946. Então, aqui, enfim, eu estou trazendo essas informações por quê? Porque, assim, são características desse processo de reparação histórica. Não era só apenas a transferência para o Museu da República, né? Há aqui também, juntamente com o reconhecimento sagrado dessa coleção, todas essas políticas, todas essas transformações, como eu falei, da retificação do tombamento, enfim, que vão ajudar a construir essa nova leitura, esse novo momento, essa nova dimensão sobre a coleção Nosso Sagrado. E aqui em 2023, a campanha e a história da Mãe Minazinha de Oxum foi enredo na Unidos da Ponte. Eu pude desfilar junto com as lideranças de terreiro, com os militantes da campanha, enfim. Foi um momento muito bonito, né, de exaltação à Mãe Minazinha de Oxum e também a história da coleção, assim, porque foi um enredo que tratou também das apreensões, tratou do tombamento, tratou de todos esses momentos, essas dimensões da campanha, mas, obviamente, exaltando não mais a memória policial, não mais o caráter etnográfico, mas exaltando justamente a luta da Mãe Minazinha de Oxum, a luta das comunidades de terreiro do Rio de Janeiro e a dimensão sagrada, porque são objetos sagrados que foram vilipendiados, que foram retirados dos seus terreiros e de suas tradições. Termino aqui, não sei se ultrapassei o tempo, não sei se estou bem, mas muito obrigado e axé. Axé.